Nós estamos em 2013, na segunda década do século XXI. Um mundo mais confuso, girando mais rápido, com muita informação distribuída, sem filtros e de maneira globalizada. São novas demandas, o direito se revigorando, as pessoas tendo que mudar espontânea ou de forma obrigada. Sabe por quê? Principalmente porque a intolerância, o preconceito, o desrespeito, a falta de ética são assuntos cada vez abominados. As liberdades e direitos individuais e coletivos travam uma batalha discutida na sala de estar, nos tribunais e que virou questão política, jurídica e religiosa. A nossa segunda entrevistada do Falando Nisso de hoje tem tudo a ver com o recorte desse tema. Ela tem 42 anos, nasceu em São Raimundo Nonato, a mulher da Serra da Capivara. É casada há 7 anos com outra mulher, numa união homoafetiva. É formada em Letras e Direito na Universidade Estadual do Piauí. Tem especialização em Letras pela PUC de Minas Gerais. Já ocupou vários cargos, todos por concurso público, servidora do Tribunal de Justiça, professora do IFP, da UESP, da Rede Pública de Ensino do Maranhão. Começou no movimento social aos 17 anos, bem novinha. Ela já atuou no movimento estudantil, sindical, foi inclusive diretora do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário em 2 gestões. Em 2002, ela ajudou a fundar um dos grupos mais atuantes e barulhentos do Piauí, o Grupo Matizes, onde foi presidente por 2 biênios. Ela já integrou o Conselho Estadual Municipal de Direitos Humanos e da População LGBT. Em 2005, a nossa convidada ingressou na Liga Brasileira de Lésbicas. Marinalva Santana é uma das convidadas do Falando Nisso de hoje. Atuante, polêmica, determinada, informada, articulada, destemida. Ela tem quase o sobrenome Matizes. Ela podia ser Marinalva Santana Matizes. Podia ser assim, Marinalva? Bem-vinda ao Falando Nisso. É muito bom, aliás, é oportuno conversar com você agora, no momento em que tantas decisões judiciais importantes favorecem as reivindicações do movimento, no momento em que o Papa Francisco veio ao Brasil e deu declarações absolutamente novas do ponto de vista da Igreja Católica. Enfim, no momento onde se discute tudo voltado para esse movimento. E aí a gente quer um pouco traduzir que momento é esse. Você está ligado ao movimento LGBT há mais de uma década. Qual é o ônus e o bônus de ser a cara dele no Piauí? Você sabe que você é a cara do Matizes, né? Bem-vinda. É um prazer estar aqui, Maia. A gente tem o prazer também de, há 11 anos, ter fundado o Matizes. Eu, um grupo de mais 17 pessoas, assinamos mais de uma década. Assinamos a ata de fundação do grupo. Naquela época, para você ter uma ideia, até dificuldade de encontrar um local para nos reunirmos, né, nós tivemos. Né, por conta do preconceito, que ainda era muito grande. Como que era? Vocês chegavam num local? Nós batemos a porta de vários, por exemplo, entidades sindicais, e na época, a única que nos acolheu, de início, foi o Sindicato dos Servidores da Saúde, o Sindesp, e logo depois o Sindicerm, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Mas os diretores que tinham uma visão mais avançada, mais aberta de nos acolher, a gente sabe que lá dentro travava uma luta com outros diretores mais conservadores que tinham resistência em aceitar que nós nos reuníssemos lá. Né? E hoje, depois de 11 anos, a gente, eu acho que o melhor ônus, o bônus, melhor dizendo, dessa luta é ver que muita coisa mudou. O próprio movimento, o próprio, aliás, Grupo Matizes, ainda tem hoje, como afiliados, digamos assim, poucas pessoas, né? Exatamente. Porque são quantos hoje? Hoje nós temos cerca de... Associados, né? Nós temos cerca de 50 associados, mas, assim, na frente mesmo da linha de atuação, somente uns 10, 11 filiados. Não é? Os outros colaboram dentro das suas pouca limitação de tempo, porque muitos são professores universitários, enfim, tem uma vida muito assoberbada de atividades. Não é? Então tem 50 afiliados ou associados e tem 10 atuando. 10 atuando cotidianamente, construindo desde dezembro a 9ª Semana do Orgulho de Ser e a Parada da Diversidade. No universo de quantos? Os últimos dados do IBGE, por exemplo, traz um número em relação aos homossexuais na nossa cidade ou no nosso estado? Não, o IBGE é uma inovação que é até louvável. Nesse último censo, ele contou o número de casais homoafetivos. Não é? No Piauí foram 613, não é? Mas assim, há uma estimativa de que pelo menos 10% da população, não só aqui de Teresina, da população mundial, é constituída de pessoas lésbicas, gays, bissexuais ou travestis.
Esse é o dado que vocês têm. Você estava me falando do ônus e do bônus. Quer dizer, vocês devem ter, nessa trajetória de 11 anos do grupo, muitos momentos tensos de preconceito, de ameaças. Você poderia enumerar alguns deles? Nós tivemos vários momentos assim, de tensão. Eu, particularmente, como ativista de direitos humanos, nunca recebi uma ameaça direta pela... Pois você nunca recebeu nenhuma. Né? Por exemplo, em duas situações, 2 advogados que tiveram o interesse das suas clientes contrariadas pela atuação do Matizes, tentaram nos intimidar, não é? Mas foi de que maneira? Casos, me intimidar particularmente, dizendo que iria entrar com representação contra mim no Tribunal de Justiça, já que eu era servidora do tribunal, uma coisa, né, absurda, porque eu estava atuando em outro momento, era uma tentativa desesperada, não é, de tentar calar e evitar que nossa atuação chegasse e prejudicasse os interesses da cliente dele, né, que o Matizes estava do outro lado e ele, para defender a cliente dele de forma, né, vamos dizer, acho que até apelativa, tentou intimidar, mas obviamente que não prosperou, né, porque nós não somos... E você sabe dos seus direitos muito, até porque você é formado em direito. Exatamente. Você advoga? Você chegou a exercer a profissão? Não. Não, eu fiz o exame da OAB, passei no exame da OAB, mas por conta de ser servidora de carreira do Tribunal de Justiça, o próprio Estatuto da OAB considera que são incompatíveis. Eu não posso advogar, não é, enquanto eu estiver exercendo o meu ministério de servidora pública no Tribunal de Justiça. Você entrou no movimento por um motivo pessoal? Você é casada há 7 anos, né? Eu digo Exato. Casada porque, embora tenha essa polêmica sobre o casamento, mas morou junto, se ama, se gosta, vive debaixo do mesmo teto, é o casamento. Exatamente. Né? Então, uma união homoafetiva. Exato. Há 7 anos, né? Você entrou por motivos pessoais? Que problemas você enfrentou por ter feito essa opção e abraçado ela da maneira mais natural e com o ônus e o bônus de tê-la abraçado? A motivação maior, óbvio que tem um cunho pessoal, não é? Tem um cunho pessoal porque, por exemplo, eu, ao me descobrir, aos 16 anos, me descobrir lésbica, eu sofri muito. Foi um processo muito angustiante, doloroso, não é? E aí, assim, pensei que as adolescentes daquele momento para frente se descobrissem, não era legal que elas sofressem a angústia, a ansiedade, a dor que eu senti ao me descobrir lésbica. Então, acho que essa foi a motivação. A sua família reagiu de que pessoal? A da minha família, se eu disser que não há preconceito, eu estou aqui mentindo, só fiz mano, tem sim. Mas hoje a convivência com minha família é extremamente respeitosa, não é? Inclusive contribuem com a militância de várias formas, né? Hospedando pessoas que a gente traz para participar de eventos que o Matizes realiza, contribuem também nos eventos, na parada. Minha família exige pessoas que colaboram, dão apoio lá no suporte, nos bastidores. Então, hoje, obviamente, que o quadro mudou, mas já sofri dos 16 anos... Engraçado que com 16, você, usando as suas palavras, se descobriu lésbica, né? Esse sentimento, a tua postura em relação a isso. Com 17, você começou já no movimento estudantil, né? Quer dizer, foi tudo muito rápido. Eu imagino que o fato de estar envolvida com esses movimentos todos terminou te dando força também, né? Com certeza. Né? Eu, como você bem lembrou agora, eu comecei a militar aos 17 anos. No movimento LGBT, né, eu só comecei a minha militância, né, com 21 anos, certo? Aliás, 31 anos, minto, com 31 anos. Então já foi bem depois, né? Mas passei pelo movimento sindical, né? Militei em movimento feminista. É o seu primeiro casamento? Não, já tive outras uniões. Você já teve outras uniões estáveis, então. Exatamente. Com quantos anos a primeira? Eu fiquei com a minha primeira companheira há 11 anos. Há 11 anos. Durante 11 anos? Durante 11 anos. Então, relações estáveis no sentido mais amplo da palavra, né? Estáveis e duradouras. E aí, dentro do movimento, qual é o perfil hoje do movimento LGBT em Teresina, na sua opinião? Olha, o movimento é heterogêneo, né? Como também são... Eu digo assim, é porque tem pessoas que não querem entrar na briga, entre aspas, no sentido de reivindicar os seus direitos, que querem ficar mais discretas, mais na delas. Isso tem mudado no decorrer dos anos, na sua opinião? Com certeza. Eu acho que, inclusive, um relatório divulgado no mês de junho pela Secretaria de Direitos Humanos sinaliza que Teresina é a capital do Brasil em que há mais denúncias de violação de direitos contra a população de lésbicas, gays, bissexuais e travestis. A gente atribui isso a 2 fatores. Um é a ausência de políticas públicas,
não é, que infelizmente no nosso estado estão sendo desmanteladas cada vez mais, as poucas que existiam, não é, e a gente não vê novas políticas surgindo, e a outra é a própria força do movimento, não é, que é um movimento que é formado por várias organizações. O Matiz é a organização talvez mais visível, não é? Mas existem várias outras. As travestis tem pelo menos 3 entidades aqui em Teresina, não é? Os gays tem também grupos organizados em vários municípios. Nós temos pelo menos 10 municípios do Piauí e que já existem grupos LGBTs e com a realização de suas paradas, de seminários, para discutir a temática da diversidade sexual, não é? Então, assim, tentando ser bem objetiva, o movimento, ele tem bastante força, mas ele também há uma polifonia discursiva, não é? Nós temos desde movimentos que têm uma ligação, uma relação muito perigosa com partidos ou com determinados dirigentes políticos, como entidades a qual eu filio o Matiz, que são entidades que prezam pela sua autonomia de movimento social. Mas nós não estamos a serviço de nenhuma organização partidária, de nenhum líder político, de nenhum mandatário político. Inclusive era um assunto que eu ia abordar, um tema que eu ia abordar com vocês, do uso político, que muitas vezes é feito de muitas causas, né? Não só a de vocês, mas de outros movimentos também, né? Vocês terminam sendo usados. Quando eu digo vocês, eu estou generalizando no sentido de alguém faz uma lei, ou está crescendo, quantos votam, eles pesquisam tudo, exatamente, né? Qual é o perfil? Se pesquisa hoje, inclusive, o poder aquisitivo, que é altíssimo, né? Então, hoje a gente tem negócios, lojas, produtos voltados para essa classe que consome muito, que viaja muito, que vive bem. Claro que tem os que vivem bem e os que vivem mal, mas nessa questão do comércio, tem já produtos exclusivos, pacotes turísticos, enfim. Como tem também voltado para a terceira idade, enfim, eu sei que vocês têm chamado cada vez mais atenção, né? Para o bem e para o mal. Exatamente. Né? Do uso ruim e do uso bom, né? A gente vê que o mercado ele tem uma lógica de incluir muitos LGBTs, não é? Aqueles que têm poder aquisitivo, que têm poder de compra. Isso é uma lógica para nós perversa, perigosa. Sim, claro. Porque o gay, a lésbica, a travesti, que está sem emprego e renda, que vive nas periferias, que está excluído, não é, do poder de consumo, não é, abre um precedente para dizer, esse aí, né, pode levar porrada, pode... Que é o que aconteceu, que eu queria conversar contigo. Teresina é a capital mais homofóbica do país. Essa matéria publicada pelo jornal Meio Norte é absolutamente reveladora e preocupante, porque se é a mais homofóbica, segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, é também a mais violenta, é também a mais preconceituosa, termina levando a outros rankings. Qual é a sua análise sobre isso? Olha, foi muito oportuna essa matéria do jornal Meio Norte, né? Ela coloca, destrincha, não é, de forma bem objetiva o relatório da Secretaria de Direitos Humanos, que coloca Teresina, do ponto de vista proporcional, como a capital onde há mais denúncias de violação de direitos contra a população LGBT. Não é? Nisso, nós assim, não teria a segurança de afirmar que isso por si só já sinalizaria que Teresina é a que mais desrespeita, é a que mais pratica violência. Por quê? Porque os dados estão aí. Mas a gente trabalha com uma outra perspectiva de que aqui também é uma indagação que a gente faz, não é? Esses dados são recentes, somente o ano passado que a Secretaria de Direitos Humanos começou a catalogar esses dados no Disque 100, que é um serviço de denúncia de violação de direitos não só contra LGBT, tem um módulo para receber denúncias contra idosos, contra crianças e adolescentes, não é? E revelaram isso. Teresina, há uma violação de direito, 16,3% de violação de direito para cada 100 mil habitantes. Isso é preocupante. Né? Sim, isso é preocupante. Para nós, sinaliza, uma coisa está nítida, a ausência de políticas públicas. Né? Mas também, por conta da força do movimento, da imprensa do Piauí, eu acho que a imprensa do Piauí é diferenciada, não é? Com relação a essa questão. Em nenhum lugar deste país se faz o debate de forma tão serena, de forma tão responsável sobre os direitos da população LGBT como se faz aqui em Teresina. Então, eu acho que isso contribui para que as pessoas que estão, por exemplo, nos assistindo agora, não é? Elas saibam, e sim, principalmente as pessoas que são lésbicas, gays, bissexuais e travestis, que a homossexualidade não é pecado, não é ser vergonhice, não é nada, não é que seja motivo para a pessoa se envergonhar ou ser inferiorizada. Então, acho que elas se encorajam. Essa mesma pesquisa aí que a Secretaria, esse mesmo relatório da Secretaria de Direitos Humanos, também sinaliza uma coisa interessante,
que aumentou consideravelmente a denúncia feita por outras pessoas que não a vítima. É um vizinho, é um amigo, é um parente. Isso também é bom. Assim como se denuncia nessa tendência de maus tratos à criança, aos idosos, etc., também tem se denunciado em relação... E o relatório apresenta esse dado para nós, não é? É um dado que é favorável. Sim. Favorável porque pode sinalizar que a sociedade está mais sensibilizada, que a sociedade está mais compreendendo mais que não se pode mais aceitar a discriminação e a violência, seja ela de qualquer natureza. Aí a gente vai para um lado, para um terreno que é bastante polêmico, né? A questão das religiões. Ao mesmo tempo em que vocês enfrentaram a demonização, né, por parte de algumas religiões, das posturas, leituras que se fazem do movimento, equivocadas, algumas que aumentam o preconceito, muitas delas, a gente se surpreendeu, o mundo se surpreendeu com as declarações do Papa Francisco no final da Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, que ele disse exatamente isso. Se uma pessoa é gay, busca Deus e tem vontade, quem sou eu para julgá-la? Essa frase muda o que exatamente no histórico da Igreja Católica, que era contra a união homossexual, que era contra o homossexual, assim como a questão do aborto, da camisinha, etc. Enfim, a gente não vai fazer um debate sobre a Igreja Católica, porque isso rende outra coisa. Mas o que essa declaração muda? É um marketing? É uma maneira de trazer o movimento, de se contrapor a outras religiões de forma diferente? O que você pensa sobre isso? Eu acho que foi uma declaração inteligente do Papa, né? Uma declaração bem fazeja, mas assim, se a gente pegar a íntegra, né, da fala dele, a gente vai ver que ele continua a repetir isso, que do ponto de vista dos dogmas da Igreja Católica, ela não recrimina o homossexual, mas ela rejeita, ou mais do que isso, às vezes excomunga, que tem o caso do padre, por exemplo, Beto, que inclusive vai aproveitar essa declaração e dizer, opa, então não deveria ser excomungado, de Bauru, se não me engano, né, no interior de São Paulo. Ele, inclusive, hoje ou ontem, entrou com uma ação exatamente para reverter, né, a expulsão dele da Igreja Católica. Então, assim, acho que foi inteligente a declaração do Papa, é uma declaração oportuna, mas que no final, na essência, né, da fala dele, ele mantém a mesma rejeição, ele mantém a reprovação da Igreja Católica a nós homossexuais. Então, assim, eu acho que a Igreja precisa avançar mais, e vozes dissonantes como essa do Padre Beto, elas são oportunas, elas são importantes para que a própria Igreja Católica reveja isso, porque a Igreja Católica, por exemplo, é uma coisa que nós defendemos por princípio, a questão do Estado laico, então nós respeitamos todas as religiões, não é? Nós recriminamos qualquer ato de violência contra qualquer crença, qualquer religião, mas, por exemplo, a Igreja Católica hoje, ela, de certa forma, está tendo que responder de forma constrangida a determinadas ações, não é, de muitos padres, não é, que estão sendo acusados e já foram, inclusive, alguns condenados, a própria Igreja reconheceu isso, de prática de pedofilia. Então, tem a questão da corrupção do banco, que o próprio Papa Francisco disse que vai fechar o Banco do Vaticano. Pois Então, assim, eu acho que acho que esse Papa, ele está muito bem assessorado, ele realmente, se nós compararmos ele com o Papa anterior, com o Papa anterior, há uma diferença significativa entre o perfil dele e do Papa Bento XVI, isso não há dúvida. A ideia era essa, era trazer um Papa com esse perfil. Eu acho que tem uma cabeça mais arejada, mas ainda com o perfil que predomina lá na Igreja Católica, se ele fosse um Papa realmente avançado, de mente extremamente arejada, ele não estaria onde está. Qual é a sua religião, Marinel? Eu não sou praticante de nenhuma religião, mas eu leio e sou muito simpática, não é? Comungo muito da doutrina espírita. Certo. Eu fiz uma breve retrospectiva para a gente, no final agora aqui da sua entrevista, se for possível abordar. Em agosto de 2008, o Diário Oficial da União publicou uma portaria que prevê a realização da cirurgia para mudança de sexo pelo Sistema Único de Saúde. Em abril de 2010, o Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a adoção de 2 crianças concedida a um casal de lésbicas no Rio Grande do Sul, abrindo o caminho aí para a adoção de casais homoafetivos. Em maio do mesmo ano, de 2010,
2010, foi permitido o direito, né, de usar o nome social a servidores públicos federais, travestis ou transexuais, para usar o nome social. Isso terminou depois sendo ampliado, né? Em julho de 2010, um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deu direito a homossexuais de incluir o companheiro ou companheira como dependente na declaração de imposto de renda. Em dezembro do mesmo ano, um decreto garantiu de forma definitiva o direito de homossexuais a receberem pensão por morte do seu cônjuge. Em maio de 2011, o STF reconheceu o registro das uniões estáveis de casais homossexuais. Em agosto de 2012, o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, concedeu pela primeira vez na história o benefício de licença maternidade a um pai adotivo que vive uma união estável homossexual. Em abril de 2013, desse ano, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República apresentou o texto inicial de um substitutivo do projeto de lei da Câmara que trata da criminalização da homofobia. Em maio desse ano, o CNJ aprovou uma resolução que obriga cartórios de todo o país a converter uniões estáveis homoafetivas em casamentos civis. A gente fez aí uma retrospectiva de 2008 até agora com as decisões jurídicas mais importantes ligadas à causa. Falta muito ainda? Falta, mas nós já conquistamos muito, né? Eu queria uma análise. Nós, por exemplo, essa decisão do Supremo que reconhece a união estável de pessoas do mesmo sexo, né? Que é de maio de 2011, eu reputo como a decisão mais importante, porque ela abriu caminho para todos os demais direitos civis. A questão do direito de pensão, a questão do direito de adoção, do próprio casamento foi uma consequência, não é? O CNJ editou essa portaria determinando a conversão das uniões estáveis, mas, por exemplo, nós daqui do Piauí, desde dezembro, nós já tínhamos um provimento do desembargador Francisco Antônio Paz Landim determinando algo nesse mesmo sentido, né? Tanto a conversão da união estável em casamento, como a habilitação direta para o casamento. Foi por isso que em abril... E marcou um gol, aliás, né? Impressionante essa decisão, né? Foi por isso que em abril nós fizemos aquela primeira solenidade pública lá no próprio Tribunal de Justiça para um casamento coletivo de 4 casais de lésbicas, né? Então, muita cobertura. Elas estão juntas ainda? Como vão esses casamentos? Em plena lua de mel. Ainda? Lua de mel duradoura, né? Exatamente. Agora, no início do mês, completaram 3 anos de casamento. Já tem alguém com filhos adotados? Ou alguém grávido por inseminação? Desses 4, 2 casais que a gente acompanha de forma mais próxima. Nos relataram que estão providenciando aí a adoção. Mas estão ainda se organizando para poder, para tentar se estabilizar. Você tem filhos? Não, mas também vamos, eu e minha companheira vamos tem que ter um filho, vamos adotar. Né? Aí, continuando a análise que você estava fazendo dessas conquistas, que você estava... Sim, ainda com relação, por exemplo, várias aí, né? Essa da questão da inclusão do companheiro na declaração do imposto de renda, não é? Que em nível de Brasil, ela é de julho de 2010. Aqui nós já tínhamos uma decisão liminar da juíza Maria da Penha, né, da 2ª Vara Federal, que autorizava, ainda em abril de 2010, portanto 3 meses antes, que os contribuintes homoafetivos aqui do nosso estado pudessem fazer isso nas suas declarações de 2010. Então, nesse aspecto também o Piauí interessante, né? A Justiça do Piauí, através do desembargador Francisco Paz Landim e da... Doutora Maria da Penha. Doutora Maria da Penha, à frente do Brasil todo. À frente do... Em outras várias questões. Né? Por exemplo, foi daqui do Piauí que saiu a provocação, porque você fala aí ainda os desafios. No Piauí, ou no Brasil, a gente já ainda sabe que ainda perdura uma portaria do Ministério da Saúde que proíbe homens gays e bissexuais de doarem sangue. Sim, não é? Sim. Essa portaria 1353, não é, de 2011, ela está sendo inclusive questionada por nós do Matinho. Nós temos uma campanha intitulada Nosso Sangue pela Igualdade. Ela continua valendo, né? Continua valendo. Na verdade, ela foi alterada, não é, em julho de 2011. Vamos dizer assim, o ministro Padilha, para cumprir um compromisso que tinha assumido conosco aqui em Teresina, quando esteve em janeiro de 2011, não é? Vamos dizer, mitigou os efeitos discriminatórios da portaria, colocando na parte introdutória que a orientação sexual por si só não poderia ser um fator determinante para excluir doadores. Ele amenizou, mas não resolveu. Mas continua lá mais à frente na portaria, mantendo a proibição de doação de sangue para homens que fazem sexo com homens, não é? E a gente acredita que essa portaria é inconstitucional. Temos inclusive uma provocação junto ao AB federal, no sentido de que a OAB analise a pertinência de ajuizar uma ação
direta de inconstitucionalidade, porque entendemos que essa portaria ela está em dissonância com a Constituição Federal. Existe um exagero judicial do ativismo, da militância em relação a isso? Isso foi necessário para conter o preconceito? Para encerrar, o que você pensa sobre isso? E esquecendo de falar sobre isso. Olha, eu acho que exageros podem ocorrer. Da nossa parte, nós do MAT, nesses 11 anos de militância, nós mesmos temos que reconhecer que já cometemos exagero, não é? Tipo o quê? Tipo, por exemplo, às vezes, fazer barulho demais por pouca coisa. Isso fizemos no início da nossa militância, né? A gente fala com muita humildade, porque esses 11 anos são também 11 anos de aprendizado. Nós não queremos arvorar de ser dono da razão. Mas acho que hoje a gente está cada vez mais, não é? Corrigindo os erros que outrora cometemos. E procurando o equilíbrio, né? Procurando o equilíbrio. É importante para o movimento. Marinalva Santana Matizes, aliás, esse nome é ótimo, Matizes. Muito obrigada pela entrevista. Tá bom? Agradecemos o espaço. Olha, nossos bastidores foram clicados pelo Isídio Araújo, um jovem talento da fotografia. Você que nos assiste sabe que sempre no final do nosso Falando Nisso, a gente mostra os bastidores com um olhar incrível de algum convidado nosso. Eu hoje vou inaugurar uma parte aqui, o meu produtor vai me matar por causa do tempo, e o meu editor e o meu diretor. Programa Falando Nisso. Oferecimento Humana Saúde. Venha para a Humana e seja feliz. Tá na cara quem tem Humana.